Gustavo Barroso, escritor cearense, dono de uma extensa e valiosa obra literária. Presidente por 2 vezes da Academia Brasileira de Letras e diretor por mais de 30 anos do Museu Histórico Nacional. Teve seu nome e seus livros banidos do mundo dos intelectuais por muito tempo. Sua ideologia, voltada para o integralismo e para o antissemitismo, era detestada por muitos. Por essa razão, suas obras ficaram por anos envelhecendo nas estantes daqueles que sabiam do seu valor, mas que não se permitiam a leitura atenciosa de cada uma delas. O tempo passou e Gustavo Barroso realmente tornou-se um imortal para nós cearenses. Por tudo que ele deixou escrito e pelo que disse sobre a nossa terra de tanto sol. É com muita honra que o programa Perfil inicia a partir de agora o documentário Gustavo Barroso, Glória, Ostracismo e Reconhecimento. Gustavo Barroso, um dos escritores brasileiros com mais obras publicadas em todo o país, no dia 7 de maio de 1923, ocupa a cadeira de número 19 da Academia Brasileira de Letras, que pertenceu ao escritor Dom Silvério Gomes Pimenta. Gustavo Barroso, Gustavo Dotti Barroso, é um escritor cearense dos mais importantes, mas infelizmente um tanto esquecido por nós intelectuais, diante do volume de obras que o Gustavo Barroso publicou. Há uma disputa que até folclórica entre Gustavo Barroso e Coelho Neto, porque dizem que Gustavo Barroso escreveu 128 livros. Outros escritores afirmam 116, enquanto que Coelho Neto publicou 126 livros. Então há essa disputa para saber quem editou mais livros, se Gustavo Barroso ou se Coelho Neto, o maranhense e o cearense. Mas o Ceará se orgulha muito da figura de Gustavo Barroso, porque foi o único cearense que, ao chegar à Academia Brasileira de Letras, conseguiu, por 2 mandatos, ser o seu presidente. Considero Gustavo Barroso não só um escritor cearense por excelência, que nós tivemos bons escritores, mas um escritor brasileiro de uma dimensão cosmopolita. Infelizmente, ontem, como hoje ainda, há uma série de preconceitos, de resistências, não só ideológicas, mas até mesmo pessoais. E algumas figuras deixam de ser trazidas à tona da realidade, das circunstâncias, e até mesmo da temporalidade, da contemporaneidade, em nome desses preconceitos, como aconteceu com o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso ingressou na Academia Brasileira de Letras com o livro Terra de Sol, de 1912, obra de arte regionalista que fala do Ceará e do seu povo. Ele publicou esse livro com o pseudônimo de João do Norte. Gustavo Barroso descreve a paisagem do Ceará, seja na seca ou na estação chuvosa, no sertão, nas serras, que refletem a tonalidade narrativa que será posteriormente vista em toda a sua obra de ficção regionalista. A alma do sertanejo é calcada na alma do sertão. Lá, a natureza, quando recusa seu auxílio, nega avaramente a sombra, nega cruelmente a gota de água, recusa tudo. Mas quando dá, dá demais, dá com fartura, com abundância. É um livro que se entronca no estilo de Euclides da Cunha, nos Sertões, né? Pois bem, esse livro tem várias coisas interessantes. Ele explica, ele tem um subtítulo explicativo que é Natureza e Costumes do Norte. Interessante isso, né? Em 1912 não se usava Nordeste, era Norte. Ele trata do Ceará. Aliás, ele só trata do Ceará, mas ele achou mais interessante botar o Norte, né? Para não ficar muito limitado. E ele conta um caso interessante. Ele foi um dia a uma fazendola e encontrou um homem muito pobre, estava quase passando fome.
mas na parede havia várias armas bem polidas e algumas valiosas, né? Bacamartes e carabinas e tudo mais, lazarinas, né? Então ele disse o seguinte: o senhor não quer me vender uma arma dessa? O homem olhou bem sério assim: de maneira nenhuma, não posso vender o que não é meu. Aí não é do senhor não? Não. Isso foram os retirantes que foram para o norte, para o Amazonas, e deixaram aqui em 1888. Barroso disse que ficou todo sem jeito, né, e pediu desculpa. O homem era tão honesto que desde 88, né, estava com aquelas armas, mas não vendia porque não era deles. O segundo livro de Gustavo Barroso, Praias e Várzeas, foi publicado em 1915. O livro retrata, em especial, a vida dos pescadores, as praias do Ceará, o mar. Quando se fala dos contos de Gustavo Barroso, geralmente se fala de Praias e Várzeas, de 1915. Realmente, Braga Montenegro, que foi um dos maiores críticos da sua geração e grande contista, considerava que o conto subiu de nível mesmo no Ceará em 1915, com Praias e Várzeas de Gustavo Barroso. Nos livros Heróis e Bandidos, Almas de Lama e Aço e Ao Som da Viola, de 1921, Gustavo Barroso continua a temática regional e social. Considero Gustavo Dotti Barroso, como um dos escritores mais pródigos da língua portuguesa. A obra dele vale pela qualidade e pela quantidade, isso é que é importante. Ele tem um livro que remete ao folclore, ao som da viola. É um dos melhores livros publicados no Brasil, Ao Som da Viola. Todo mundo que gosta do folclore, gosta da viola, do violeiro, goste da cultura, dessa cultura nossa, notadamente dos estados nordestinos, há de encontrar nessa obra uma coisa formidável. Nos 3 livros, Coração de Menino, Liceu do Ceará e Consulado da China, escritos de 1939 a 1941, Gustavo Barroso deixa as suas memórias. No livro Coração de Menino, que é o primeiro dessa tríade de memórias, há muita coisa interessante, mas olha que beleza esse capítulo, O Cajueiro que Escreve. Ele conta a história de um sítio de um tio dele, o sítio Jurucutuoca, para lá de Messejana. Ele ia com os amigos, iam brincar, e havia um cajueiro muito frondoso, rodeado de areia. E um dos galhos, quando o vento dava, o galho riscava no chão. E as crianças viam letras, é o cajueiro que escreve. Escreveu um A, é em homenagem ao Antônio. Escreveu um J, é José ou João. É o PA, é o Pedro do Pouco. Uma beleza, né? Muito bem. Depois ele diz: 2 vezes, depois de adulto, visitei esse cajueiro, mas por mais força que eu fizesse, não conseguia ler coisa nenhuma. Ele diz: eu não sei mais ler o alfabeto da natureza. Não consigo ler o que o cajueiro escreve. Por quê? Porque para isso é preciso que eu tivesse o que eu perdi para sempre: a ingenuidade da infância. No primeiro livro da trilogia Coração de Menino, Gustavo Barroso fala da sua infância, dos anos em que estudou no Colégio Paternon Cearense. A memória da cidade de Fortaleza está registrada nessa produção autobiográfica. Nos outros livros de memórias de Gustavo Barroso, Liceu do Ceará e Consulado da China, muitas histórias vividas em Fortaleza e no sertão do Ceará. Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza, em 29 de dezembro de 1888. Era filho do tabelião Antônio Felino Barroso e da alemã Ana Guilhermina Dotti Barroso. Ao nascer, ele recebeu um nome extenso: Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dotti da Cunha Barroso,
que foi encurtado com o passar do tempo. A morte de Guilhermina, logo depois do nascimento de Gustavo, separou os filhos. Por isso, Gustavo Barroso fora criado pelas suas tias sexagenárias, tias paternas. Gustavo Barroso nunca demonstrou grande amor pelo pai, mas um imenso respeito. Tinha sempre uma pontinha de mágoa dentro do coração, porque o pai não havia deixado estudar no Colégio Militar de Fortaleza, porque seu grande sonho sempre fora este. Meu pai é de ferro, muito lido, muito culto e muito paradoxal ao mesmo tempo. Dispõe de uma memória formidável. Ana Guilhermina foi minha mãe, diplomada com as mais altas notas pela Escola Nacional de Hamburgo. Era uma moça perfeita. Gustavo Barroso nasceu numa casa térrea da Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco, mas morou boa parte de sua infância e adolescência em um sobrado colonial na Rua Major Facundo e no sítio da Baixa Preta, no Benfica. No livro Coração de Menino, Gustavo Barroso revela suas angústias. Ele escreveu: em nossa casa era assim. Ninguém procurava satisfazer o desejo de uma criança, guiá-la, mostrar-lhe as coisas com clareza e, ao mesmo tempo, dar-lhe o carinho preciso. Menino era como uma planta. Adubava-se, crescia normalmente. Se um galho bracejava mais alto ou se desviava da posição normal, amarravam-no, torciam-no ou decepavam-no. Eu já compreendia que não havia remédio nem para quem apelar, sem mãe e com um pai indiferente ao que me fosse na alma. Conformava-me, esperava a minha libertação do tempo. Gustavo Barroso estudou em Fortaleza, no Colégio Paternon Cearense e no Liceu do Ceará, na Praça dos Voluntários. No Liceu do Ceará, houve uma mística em torno do quadro de professores, causando uma impressão de fascínio diante daqueles mestres, doutores, juízes, desembarcadores, grandes nomes da sociedade cearense. No liceu, pouco estudo e inúmeras faltas. Nas férias escolares, o sertão era o seu lugar preferido. Mal findava o carnaval, mergulhava outra vez no sertão. Não ia mais ao Quixeramobim, mas à Água Boa, fazenda de meu primo, Licínio Nunes, na chamada Ribeira do Ceará. Quando, ao sair da mata de paus brancos, além do rio, avistava no fim do largo a casa rodeada de alpendres. Meu coração se dilatava de alegria. Ali, todos me queriam bem, desde os fâmulos aos donos. Ele perdeu a mãe dele muito cedo e ficou morando com minha avó, porque o pai dele era muito ocupado, tinha um cartório, não dispunha de tempo para o filho. E ele era muito amigo do meu pai e ficava lá. Meu pai era João Licínio, a quem ele chama primo Joãozinho. Quando eles estavam de férias, vinham sempre para Água Boa do inverno. No verão era o sítio Jurucutuoca ou Precabura, que eram os outros sítios da minha avó. Aqui na Fazenda Água Boa ele escreveu o primeiro livro dele, Terra de Sol. Ele disse que escreveu sobre um caixão de querosene ali no alpendre. E é a história da Água Boa que ele escreve, todo o detalhe da terra, como era a terra, como secava, como dizia que a terra, quando era no verão, a terra rachava. Ainda hoje é assim, muito seca a terra aqui, o sol é muito quente, por isso é chamado Terra de Sol. Depois ele escreveu Mula Sem Cabeça e os outros rodapés dos jornais que ele fala aí sobre na Mula Sem Cabeça. E tudo que ele escrevia era aqui na Água Boa. Histórias de cangaceiros, heróis e bandidos ficaram na mente do escritor.